Bom dia, mais uma vez estamos aqui para trazer coisas novas e velhas do tesouro. Ainda dentro de um tema do vídeo passado, gostaria de falar de uma coisa também um pouco polêmica, mas que devemos racionalizar isso a partir da lógica bíblica. É sobre a questão que muitas igrejas hoje, é a questão de pastoras na igreja, e algumas igrejas têm anciãs, né? É sobre esse tema que eu queria abordar. Hoje, o movimento feminista, o movimento do empoderamento feminino, né, que abordamos no vídeo passado, que não vem de Deus, isso não é plano de Deus, empoderamento feminino não é algo divino, né? Se você se pergunte se isso é algo de Deus, você que é um cristão, você vai ver que isso não parte, né, de um princípio divino, né? E não estou pregando a hostilidade do homem contra a mulher, porque o princípio bíblico é a relação de amor, de homem amar sua mulher como Deus ama o ser humano. Então, um amor sem precedentes, né? Um amor superior. E a mulher ame o seu marido como o Senhor. Mas a questão hoje é falar sobre essa questão, sobre pastores, né? Será que é certo? Isso é providencial? É esse o plano de Deus para as igrejas? É o plano de Deus para a igreja de Deus? É o plano de Deus para guiar o povo? É isso? Desde o princípio, desde o Gênesis, a mulher ocupou um lugar determinado por Deus. A mulher é auxiliar de Adão, auxiliadora, né? E quando vem Jesus, que ele quebra todos os paradigmas que não tinham acordo com a vontade de Deus, ele escolhe 12 apóstolos, ou seja, aquele que seria a base da igreja cristã. Aí, por que Jesus não escolheu uma mulher para ser apóstolo? Né? Por que ele não escolheu? Jesus tinha medo da pressão popular? Né? Existe uma passagem bíblica interessante que os fariseus olham para Jesus e falam assim: tu não te deixas influenciar por ninguém. Ou seja, nada influenciava Jesus e ele não se deixava levar por nada disso aí. Então, Jesus não ter escolhido uma apóstola não era porque ele tivesse medo de pressão popular, de ser aceito ou não fosse aceito. Né? Então, Jesus não escolhe porque isso não faz parte dos princípios divinos de autoridade. Né? Haviam mulheres no tempo de Jesus com muito mais competência de liderança do que Pedro. Havia mulheres que eram estudadas, mulheres que eram mulheres de governadores, mulheres ricas, mulheres que tinham estudo, né? Mulheres educadas, mas elas não foram escolhidas como apóstolos. Existiam mulheres que tinham mais fé do que os próprios discípulos. Quando os discípulos abandonaram Jesus, estava lá Maria Madalena e a Maria, mãe de Jesus, estavam lá no pé da cruz, enquanto os discípulos tinham fugido, os apóstolos de Jesus. Nós vamos confundir discípulo com apóstolo. Discípulos, todos que aceitamos Jesus, somos discípulos. Jesus tinha discípulas. E discípulo é o quê? Um seguidor. Mas apóstolo, aqueles que foram outorgar de cargo de liderança dentro da igreja cristã, eram todos homens. Né? Não havia esse espaço. Então, Jesus não escolhe, demonstrando claramente qual deveria ser a posição da igreja e da humanidade nesse contexto. A questão de liderança deveria pertencer aos homens. Né? Então, não é por competência. Se fosse por competência, Jesus não tinha escolhido os pescadores. Né? E teria escolhido mulheres muito mais competentes do que os discípulos, mulheres que amavam Jesus muito mais que os discípulos, mulheres que tinham competência e estudo e capacidade muito mais que os discípulos. Então você não pode alegar que Jesus não fez porque tivesse medo. Né? Eu vou deixar nos comentários ali dentro do vídeo lá a passagem que fala que Jesus não se deixava se influenciar por ninguém. Então Jesus quebrou vários paradigmas, foi acusado de ser contra a lei de Moisés, porque muitas coisas de Moisés ele disse assim: não, vocês dão lei carta de divórcio, mas no princípio não foi assim. Ele contestou muitas coisas. Então Jesus não veio fazer a vontade daqueles homens. Ele veio trazer a verdade. Né? Então, hoje, as igrejas se deixam influenciar pela filosofia dos homens, pela filosofia do mundo. O empoderamento feminino, esse movimento feminino
que adentrou nas igrejas e que muitos homens baixam a cabeça, acha bonito, hoje a minha mulher é anciã, minha mulher é pastora, as mulheres não sei o quê, têm competência, as mulheres não sei o quê, e louvam isso, né? Porque estão sendo influenciados por uma filosofia mundana, uma filosofia dos homens, que Paulo falou, que nos últimos dias serão isso, dariam ouvido à doutrina de demônios, doutrina dos homens. Temos que ser submissos à vontade de Deus, mesmo que ela nos pareça injusta. Parece injusto isso? Né? Poxa, tantas mulheres competentes, tem igreja aí que tem pastor que mal sabe ler. Existem mulheres dentro da igreja que são letradas e não têm autoridade dentro da igreja. Entenda, uma coisa é sua visão desse mundo material. Outra coisa é você olhar com os olhos espirituais. Entender o contexto da luta espiritual, no contexto do universo espiritual, nessa relação entre Deus e o mundo, entre o diabo e o mundo, nessas relações espirituais, não olhar com esse olhar material, é injusto porque a mulher não pode ocupar um lugar de autoridade. Isso foi estabelecido por Deus porque há algo muito além do que nós vemos. Há algo além do que você vê, do que eu vejo sobre isso. Entendeu? Olhando para o horário dos homens parece injusto, mas não é injusto. É desígnio daquele que conhece o todo e vê o universo. Né? E muitas pessoas alegam isso, é porque aquele povo era o contexto dos judeus, era porque era o patriarcado. Né? É uma questão, você que é cristão, é uma questão divina. É uma questão divina. Na sociedade dos anjos, existe uma igualdade e existe também uma hierarquia. Nos seres humanos também existe uma igualdade, uma hierarquia. Os homens estão na mesma posição, as mulheres de auxiliadora. Né? A Bíblia não diz que a Bíblia diz que o homem ia se submeter à mulher, mas diz que era o homem, a mulher que ia submeter ao homem. Isso é claro, hoje parece algo machista, mas não é machismo. É a filosofia mundana que diz para você que isso é machismo. Né? Por isso que ele diz: se submeta ao seu marido como ao Senhor. É uma submissão de amor, de reconhecimento. Entendeu? Não é inveja de eu ter, ele tem autoridade, então eu tenho inveja porque ele tem autoridade. Não. Foi a inveja que fez Eva cair, querer ser igual a Deus. Né? Como disse no vídeo passado. Então nós temos dentro dessa relação, né, nesse contexto de empoderamento, uma mescla do cristianismo com a filosofia mundana. E muitas pessoas acham bonito, né? Mas minha mulher é inteligente, ela é pastora, mas ela prega tão bem, ela é tão espiritual. Mas não foi a autoridade dada por Deus. E como eu falei para você, havia mulheres que muito melhor do que os discípulos, do que os apóstolos, mas não receberam autoridade apostólica. Então nós temos que ter essa visão e essa humildade de aceitar, nós como os cristãos, de aceitar e submeter à vontade e à palavra de Deus. Né? E submeter a palavra de Deus. No casamento, a mulher é entregue ao marido pelo pai. E o pai que representou para ela a autoridade, né? Que o pai, ela está na casa do pai, o pai representa Deus para ela, né? Por isso que o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, porque eles representam Deus. Então o pai ali, representando Deus para ela, quando ele entrega ela ao marido, ele passa a ser o Deus para ela. Aqui ela vai amar e submeter com amor ao próprio Deus. Né? Esse era o contexto divino, né? Dessa submissão. Né? Então ela está ali, submeta a Deus e entrega ao seu marido, que vai agora protegê-la e amá-la como Deus protege e ama o seu povo. Essa é a harmonia da ideia e da filosofia divina para a relação entre homens e mulheres. Né? Então, essa ideia de pastoras, de líderes, mulheres dentro desse contexto, não é divino. Muitas pessoas podem não concordar, podem achar ruim, mas se você é um cristão, né? É claro que pessoas que não são cristãos têm o direito de discordar de não é cristão, mas você, como uma pessoa cristã, né, tem que aceitar
a autoridade bíblica de Deus. É claro, quando você olha para a questão material, homens que sujeitam mulheres a determinadas situações, você, isso aí, olha aí, ó. Mas você não pode julgar a vontade de Deus comparado com um homem pecador que deturpou a harmonia criada por Deus para os seres humanos. Então que Deus possa lhe abençoar, que a verdade possa lhe despertar e que você possa ter plena consciência de que fazer a vontade de Deus, submeter a ela, no final é sucesso e é vitória. Deus possa abençoar. Até a próxima, se Deus quiser.